Boa noite, Lilian Lima aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão com a Leveza e este mais um programa, o nosso encontro semanal, Conexão 197, entramos sempre ao vivo de segunda a sexta-feira aqui no Instagram. E para você que estiver vendo este vídeo gravado, tanto no Facebook ou no YouTube, receba aí também o meu carinho, gratidão por estar aqui compartilhando conosco neste canal, né? Aonde nós abordamos aí de segunda a sexta-feira temas relacionados aí ao autoconhecimento, espiritualidade na prática e principalmente aí sobre entendimento, como lidar com os conflitos internos, né? Questões do dia a dia, se melhorar, se trabalhar como pessoa e ser humano, né? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, nós vamos falar hoje sobre os 4 pilares para viver uma vida de leveza, né? Será que é possível viver uma vida de leveza? Que pilares são esses, né? Mas antes, peço para você que compartilhe este conteúdo, chame alguém para assistir com você este vídeo, se você achar relevante e tiver afinidade com os assuntos que nós vamos falar aqui e também com todos os materiais que já está disponibilizado aí para vocês dentro das redes sociais de forma gratuita. Muito boa noite, Gisele, seja muito bem-vinda. Então já falo para você se inscrever no meu canal do YouTube, entrar também para o Telegram, o link da bio aqui no perfil do Instagram, tá bom? Conexão com a Leveza. No YouTube nós colocamos vídeos gratuitos diariamente e também lá no canal do Telegram tem material para vocês baixar de PDF, de estudo, ciclo de limpeza espiritual, oração do perdão, reprogramação mental e todos os materiais que a gente disponibiliza de forma gratuita, a gente deixa lá no Telegram para vocês baixar, tá bom? E hoje nós vamos falar aí sobre os 4 pilares. Tem bastante gente nova chegando aqui dentro do Instagram, então eu quero dar boas-vindas a todos vocês que se afinizaram aí com este tipo de conteúdo e eu resolvi falar sobre a base do meu trabalho, né, neste vídeo de hoje, que é os 4 pilares para viver uma vida de leveza. Inclusive, esses 4 pilares, ele é abordado aí dentro do meu programa, o MCL, né? Que é uma estruturação para quem realmente está num conflito muito grande, sem clareza da vida, sem direcionamento. E nós vamos falar que pilares são esses para sustentar, para harmonizar e assim a pessoa se sentir fortalecida, né, para a vida. Então, já de antemão, esses 4 pilares eu vou explicar um pouquinho aí, cada um, para vocês terem um entendimento. Claro que é de uma forma aí muito sutil, não dá para aprofundar muito, né? Esse aprofundamento tá dentro do meu programa, o MCL. Daqui, a gente vai abrir vagas daqui mais uns dias, não tenho certeza ainda, mas fiquem atentos aí, tá bom? No período que a gente vai abrir as inscrições para o MCL, que é esses pilares de estruturação. Vamos lá, ter esse entendimento. Pilar espiritual, mental, emocional e físico. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Gilson. Boa noite, Lê. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os 4 pilares para ter uma vida de leveza, né? Primeiro, vamos entender o que é essa vida de leveza, né? Será que é uma vida de conto de fada, uma vida de cor de rosa? Não, né? Leveza, ela já tem este nome que é qualidade do que é leve, daquilo que não é pesado, né? Então, quando eu montei este canal, o nome que me veio à mente intuitivamente foi leveza, né? Justamente por toda essa transição, esse momento de peso, né, que a humanidade está passando. Então, este nome, ele veio para mim como forma de contribuição aqui, de desenvolver este trabalho para mostrar que é possível sim, apesar do mundo estar um caos, do exterior estar um caos, é possível você acessar o seu estado de leveza interior, né? Que aí é a grande sacada, né? Leveza nada mais é acesso à sua essência de calma, de tranquilidade, de paz
principalmente para lidar com os conflitos, identificar que conflito que é esse que eu estou vivendo na minha vida e o que eu posso fazer com ele, né? Eu tenho ferramentas? Sim, eu tenho ferramentas. Então, é essa a proposta aqui do Conexão com a Leveza, né? De trazer ferramentas para você e assim os seus conflitos passarem a ser mais leves, você ter um outro direcionamento, ter uma visão mais ampla, né? Quando a gente está vivendo um conflito, a gente normalmente fica muito bloqueada na vida, né? Fica perdida que nem barata tonta, não sabe para onde ir, como começar a resolver. Então eu vejo que isso acontece com a maioria das pessoas, né? Boa noite, Graça, seja muito bem-vinda. Eu vejo que isso acontece com a maioria das pessoas, clientes meus e também alunos, né, que chegam com essa observação de pedido, né, o que que eu posso fazer? Então, é esse direcionamento, né, específico do que fazer ali na vida, naquele momento que eu estou imersa ali com conflitos e não consigo resolver, não sei por onde começar, porque a bagunça mental é tão grande e aí a gente se desconecta da nossa essência, se desconecta da nossa intuição e vai piorando, né? Cada vez mais, adoecendo, se bloqueando em outras áreas da vida. Então é assim normalmente que acontece. E para falar de leveza, a gente precisa entender que leveza é os 4 pilares, né, da nossa vida, que é o espiritual, o mental, o físico e o emocional. Quando eu entendo como manter estes pilares todos os dias, né, eu vou seguindo mais leve, eu me permito viver mais leve na minha vida, né? E a gente vai começar aqui falando o espiritual, o que que é esse pilar espiritual na nossa vida, né? Como que a gente pode estruturar ele? Já desmistificando, o espiritual não tem a ver com religião. Muitas pessoas encontram o seu sustento, o seu pilar dentro da religião, né, de uma forma espiritual, mas aqui a proposta não é essa. A proposta é falar da espiritualidade, de você acessar essa essência de luz que você tem aí, todos nós temos, mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade, esse acesso, né? E também identificar esses bloqueios espirituais, muitas vezes, que a gente vive e não sabe ali, uau, o que eu posso fazer com isso? Muitas vezes nem tem ideia que está com alguma questão espiritual. Então, o pilar espiritual eu diria que é o primeiro, né? É o primeiro a se olhar e identificar os bloqueios e depois você fazer a sua conexão com a sua essência interior. Então, quando a gente fala espiritualidade, a gente precisa entender que somos seres materiais vivendo num corpo físico, né? Mas com uma essência espiritual, uma alma, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. Temos uma alma aqui que está experimentando neste corpo físico. E onde fica essa alma, né? Está aqui com nós, do nosso lado? Não, é o nosso eu espiritual que viaja entre as dimensões e nós estamos com o nosso corpo físico aqui nesta realidade. Então, quando se fala dessa forma, a gente precisa entender que a gente é energia pura, né? A gente tem uma parte energética que está no plano espiritual e que está decidindo por nós muitas coisas. E aqui também, nesta realidade, há muitas conexões e bloqueios espirituais vindo também de outras fontes, né? Então, quando eu não tenho esse conhecimento, eu fico aí muitas vezes com a vida paralisada, sem saber que aí o meu pilar espiritual está, vamos dizer assim, amarrado, está bloqueado ali, eu não estou percebendo, né? Isso pode acontecer de diversas formas. Uma das primeiras coisas que a gente observa é o bloqueio nos chakras, né? Então, nós temos 7 principais chakras, que é o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sexual,
e o chakra base. Todos esses chakras, eles é que são a ligação do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. E quando esses bloqueios começam no campo espiritual e vêm para o físico, boa noite, Luci, boa noite, Bia, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos falando aí dos 4 pilares para ter uma vida de leveza, espiritual, mental, emocional e físico. Estou começando aqui a falar do espiritual, então mandem aí suas perguntas, dúvidas, tá bom? Que essa live vai ser para tirar dúvidas sobre, afinal, o que são esses pilares que a gente precisa harmonizar aí na nossa vida para, enfim, viver uma vida mais leve. Não é vida de conto de fadas, não é isso que eu prometo aqui. É ferramentas para lidar com os conflitos, lidar com os desafios. E quando a gente tem essas ferramentas internas, consequentemente a vida vai ser mais leve, né? Então, vamos lá entender. Esses bloqueios, essa ligação do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual é feito através dos nossos 7 chakras principais aí. Então, quando esses meus chakras também estão bloqueados, alguma área da minha vida correspondente à energia daquele chakra também vai ficar bloqueada. E também a saúde. Então, por exemplo, se eu estou com o meu chakra aqui frontal bloqueado, que é o chakra responsável aí pela minha mediunidade, é o chakra também responsável pelos meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos. O chakra frontal, ele é responsável pelas nossas conexões de trazer situações e pessoas positivas para a nossa vida. E esse chakra em desequilíbrio, ele vai somatizar no físico em forma de muita dor de cabeça e muita ansiedade. Então, a pessoa vai ter dificuldade para dormir. Esse chakra está em desequilíbrio, que é o chakra frontal, responsável aqui pelo nosso cérebro, pela nossa mente, né? Vai ter questões aí com os olhos, problemas nos olhos, né? Dificuldade para enxergar além, enxergar adiante, né? Visão curta que a gente fala, né? Eu tenho pessoas que têm dificuldade para fazer planos para o futuro, então vai ter esse problema aqui, né, nos olhos, na visão, né, como que eu enxergo o mundo e a vida? Não consigo, não tenho clareza, pensamentos bagunçados, aquela mente falante, e, consequentemente, a pessoa se torna uma pessoa mais pessimista, né, sem esperança, porque os pensamentos dominantes são bagunçados e sem clareza. E aí essa pessoa, ela acaba ficando mais pessimista. Tudo isso porque o chakra está em desequilíbrio, que é o chakra frontal aí, né? E da abertura, falando também que é o chakra responsável pela nossa mediunidade, né? Pelo nosso, aqui fala que é o nosso terceiro olho, né? Quando ele abre, a gente se conecta aí com uma facilidade maior com a espiritualidade, desenvolve a mediunidade. E também quando há esse desequilíbrio, nós damos a abertura para seres energéticos também, de forma negativa, se aproximar do nosso campo áurico aí, né? E vai atrapalhar o nosso campo áurico aí de certa forma. Então, olha só quanta coisa acontece só com esse chakra, um só que eu falei, imagine os outros, né? Já teve pessoas que vieram para mim, né, numa sessão terapêutica, que todos os chakras estavam ali desalinhados, olha só. Boa noite, Rose, seja muito bem-vinda. Que estavam todos desalinhados esse chakra. E então a vida realmente da pessoa estava cheia de conflito, tumultuada ao extremo, né? Essa pessoa, inclusive, ela tinha tentado suicídio aí no dia anterior, então estava um caso muito extremo. Então, olha a gravidade aí de todos os chakras estarem desalinhados, né? E eu falei só de um. E não só isso, né? Aqui a gente está falando dessa parte que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual, que é os chakras, né? Então, os chakras é que nos conecta com o nosso corpo espiritual. E aí a gente precisa entender que
é como se fosse um equipamento. Vamos lá entender isso. Então, ele é o nosso equipamento, como se fosse um relógio que gira ali, e ele tem que ter uma energia, né, para estar sempre rodando ali em harmonia. Então, vamos pensar se um relógio está descarregado, sai a pilha e aí ele fica parado ali, sem rodar as horas, sem estar em harmonia ali com os ponteiros e mostrando as horas. Então, os chakras é só uma comparação aí, é a mesma coisa. Se eles não estão rodando ali, né, trabalhando na nossa energia espiritual e física para manter o nosso físico, a gente vai ter essas questões tanto espirituais quanto também na vida física, né? Muitas pessoas têm problema com dinheiro. E aí faz oração, trabalha com crença, faz inúmeras coisas, né? Faz Ho'oponopono, faz cartinha de eu sou, faz diversas técnicas que a gente vê aos montes pela internet e a vida financeira não melhora, né? E a pessoa fala, caramba, mas não funciona para mim. E muitas vezes não é que não funciona, é porque exatamente ali, naquele seu chakra básico, né, que é o nosso chakra de aterramento, é o nosso chakra responsável pela nossa prosperidade, abundância financeira, material aqui na Terra. Então, quando a gente está muito avoado das ideias, muito no mundo das ilusões também, a gente está como se estivesse flutuando, a gente está com esse chakra base fechado, né? Ele não está ali girando a energia nesse chakra base. E aí vai faltar dinheiro, sim. A gente vai começar a ter questões com dinheiro na vida, né? Não vai entrar. Ou até mesmo você tem o seu trabalho, tem ali o seu salário, e aí de uma hora para outra você percebe que o dinheiro não rende mais, você começa a perceber que tudo na sua casa começa a quebrar e aí você tem que gastar um dinheiro extra que você não estava contando e aí fala, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Meu dinheiro está indo pelo ralo, não tem esse dizer popular? Meu dinheiro está indo como água, eu pego meu dinheiro hoje, ele voa da minha mão. Então, muitas vezes é importante entender que questões com dinheiro, a gente tem que olhar as emoções, as crenças, sim, mas mais do que isso, pode ser um bloqueio aí no chakra base, um bloqueio energético espiritual e quando você desbloqueia, é impressionante. Se é essa questão que a pessoa está ali no chakra base, é no dia seguinte, é como se fosse dar uma abertura para ela, porque ela se reconecta de novo com a terra, né? Então, tudo é energia. A terra, a mãe terra, ela fornece essa energia para nós da prosperidade e abundância. Por isso que é importante a gente pisar no chão, sem sapato, né, com os pés descalços, pisar na grama, abraçar a árvore, porque a gente está conectando com a energia ali da mãe terra, né? Quando a criança é pequenininha, deixar mexer com a terra. Adulto não faz muito isso, mas é importante porque está desenvolvendo o prazer ali de mexer com a terra, né? Tá mandando informações neurais. Nossa, como é gostoso mexer com a terra. E a nossa mente, ela é simbólica. É assim que ela absorve, através das emoções, né? Então, nós enxergamos a vida aqui, como diz, pau é pau, pedra é pedra, né? Eu estou vendo aqui um celular na minha frente fazendo uma live, mas dentro da minha mente não é essa informação que tem. Dentro da minha mente é tudo em símbolos, em energia emocional. É assim que nós funcionamos. E aí o pulo do gato para alinhar, eu diria, esses 4 pilares, né, espiritual, emocional, mental e físico, é justamente entender como que funciona essa simbologia, tanto na minha mente, quanto no meu campo áurico, né, e falando aí energeticamente. E alinhando isso aí, a gente vai observando os bloqueios, quando ele acontece, quando você identifica, fala, nossa, estava bem, e do nada minha vida financeira, por exemplo, né, a gente está falando do chakra base, e do nada minha vida financeira aí começou a dar um problema. Quebrou meu carro, não estava esperando por isso, eu vou ter que tirar dinheiro não sei da onde, fazer empréstimo, e aí sem perceber,
tá uma bola de neve aí na sua vida, né? Com algo que você poderia ali simplesmente ter desbloqueado o seu chakra base, ter trabalhado na sua energia da prosperidade e abundância que é ligada ao seu chakra base, né? E os outros chakras também, né? Não vou me estender em todos porque a gente ainda vai falar dos outros pilares. É só um exemplo para vocês entenderem que quando há bloqueio espiritual na nossa vida, é uma sensação que nós estamos de mãos atadas. Está bem e do nada a gente percebe que bloqueou a nossa vida. E mais, nós viemos também reprogramados com alguns bloqueios da nossa reencarnação, tá? Então, aqui neste canal eu identifico que nós, tá? Essa é a minha filosofia de vida, que nós, seres humanos, reencarnamos, tá? Isso é o que eu acredito, que existe o processo de reencarnação. Não estou aqui nessa única vida, eu tive outras experiências, acumulei outros saberes, acumulei outras vivências e estou aqui novamente para trabalhar mais e mais e evoluir, tá? Então, muda-se o veículo, mas o condutor é o mesmo, né? Que a gente fala que a alma é a mesma, mas o veículo mudou, que é o nosso corpo físico. Então, essa é a minha crença. E do que eu acredito, do que eu estudo, quando nós vamos fazer o nosso processo reencarnatório aqui na Terra, nós fazemos uma agenda, né, uma reprogramação, algumas coisas ali vai acontecer. O destino ele não é definido, tá? Eu acreditava que cada um tem o seu destino. Ah, isso aqui é destino. Esse karma aqui é o meu destino. Eu acreditava isso lá atrás e não é verdade. O nosso destino ele pode mudar o tempo inteiro, que é mudar a rota. Eu mudei a rota, mudei o meu destino, vai vir novas experiências para mim. Mas existe algumas coisas ali que a gente vem programado no nosso ser espiritual, já está programado e o nosso ser físico vai sentir. Então eu vou falar a minha experiência, tá bom? Que a minha experiência, eu vim com o meu chakra base fechado, travado. É como se tivesse um cadeado ali e não rodava. E eu vim descobrir isso alguns anos atrás, depois de alguns processos energéticos que eu fiz. Trabalhei crenças também. E o chakra base, como eu falei, ele é responsável. Boa noite, Suzana, Raquel. O nosso chakra base, ele é responsável pela nossa prosperidade. Então, eu vim com esse meu chakra fechado, porque eu tinha uma crença a nível de alma de que eu não deveria prosperar financeiramente, porque se eu tivesse dinheiro, eu faria mal a outras pessoas. Então, essa era uma crença minha a nível de alma. Então, nós temos informações que não é só aqui desta realidade. Viemos com essas informações de outras vidas, né? Entre outras situações. E aí, quando eu descobri isso, trabalhei energeticamente, desbloqueei o meu chakra e a minha vida começou aí, né? Principalmente profissional, eu comecei a ter a abertura de novas situações na minha vida, tá? Então, a gente precisa entender que quando o espiritual está bloqueado, não adianta fazer oração, não adianta fazer Ho'oponopono, não adianta fazer nenhuma técnica se não tiver direcionado para este olhar energético espiritual. É uma vibração que está além do físico, que você tem que trabalhar para desbloquear. E quando a gente desbloqueia, é muito rápido isso, né? Desbloqueou essas questões a nível de alma ou a nível mesmo relacionado a outras energias que a gente não vê, mas existe, está bloqueando ali a nossa vida, né? Como até energia de obsessores, desbloqueou, acabou. É instantâneo, eu diria que imediato a sensação de leveza que a gente tem quando a gente sai dessa energia um pouco mais pesada, espiritual, que está bloqueando a nossa vida, tá? Então, o pilar espiritual, ele é o primeiro a ser olhado para qualquer pessoa aí que quer acessar um nível acima, que identifica que a vida está bloqueada, que identifica que tem algo de muito errado na vida, que não vai à vida, né? Então, esse é o primeiro olhar
com espiritualidade, entender que nós somos energia. E se tratando de energia, existe energia boa e energia ruim. E muitas vezes nós estamos reverberando essa energia mais pesada e nem sabemos disso, né? Então, é esse olhar. E partindo para o segundo pilar, o mental, vamos lá. Mandem suas dúvidas, entenderam, né? Dá um joinha para mim saber se está compreensível aqui a minha comunicação. E se vocês têm dúvida também. O próximo pilar é o mental, né? Então, quando a gente fala mental, é mente, né? É aquilo que eu penso, que eu raciocino, é o meu pensamento lógico, é aquilo que eu fui reprogramado. Então, vamos lá. Quando nós chegamos aqui, como que alinha esse chakra? Gilson, através de técnicas energéticas, tá bom? De alinhamento, meditação, também falando não só como alinhamento, se o chakra estiver fechado, pode ser que ele tenha um bloqueio mais profundo aí, como um chip, um implante também, tem que retirar de forma energética, é técnica, tá bom? É técnica de conexão espiritual e você retira também esses chips ou alinha esse chakra, se for só um desalinhamento. Agora, se for que ele realmente está fechado ali, aí muito provavelmente tem a ver com chip, né? Que é esse bloqueio. Colocou um cadeadozinho ali, vamos dizer assim, de forma didática falando, para fechar o chakra, né? E aí esse fechamento pode ser tanto por nós, programado em outra vida, como também por outros seres aí, né? E aí esse assunto é bem profundo, né? Assunto para falar horas e horas aí, quando a gente começa a falar de bloqueio de chakras, principalmente de chips e implantes, né? Tudo isso eu falo muito bem dentro do meu programa, o MCL, e lá tem todas essas informações e técnicas também, né? Muito profundo isso aí. E outro dia, num curso que eu faço, né? Então, eu sou estudante de psicanálise, né? Entre outras coisas que eu já fiz. Hoje, eu estou aí em formação com a psicanálise clínica. E surgiu esse assunto, né? De falar de chips e implantes. E uma aluna, ela ficou tão incomodada, né? Tão assim apavorada que ela nunca tinha ouvido falar desses termos e ela passou mal, de verdade. Era online a aula, mas ela passou mal com essa informação. Foi muita informação para ela. E no dia seguinte nós soubemos que ela trancou a matrícula, né? Então, não é todas as pessoas realmente que está preparada, né, para saber o que está além, né? Prefere não preciso saber, né? A ignorância é uma bênção, mas a ignorância também ela é uma prisão, né? Eu falo muito sobre isso, que o conhecimento, ele te traz liberdade, né? Ele vai te trazer verdade, mas também liberdade para você saber como realmente funciona a coisa. Identificar em você, identificar no outro, perceber lugares que não tá bom a energia, perceber pessoas que não tá boa a energia, perceber pessoas que sugam sua energia. Então, tudo isso é conhecimento. É conhecimento, mas nem todo mundo é preparado, né, para saber e prefere não excluir um pouco, falar, não, deixa eu aqui quietinha que eu não quero saber como funciona, né? Mas é importante saber. Quando nós sabemos como funciona a coisa, a gente tem ferramentas, né, para cuidar de nós, da nossa saúde emocional e espiritual e física, porque quando a gente está sobre influência, né, energética, a vida paralisa. Não tem jeito, a vida vai paralisar, viu? Então vamos lá. Respondi, né, Gilson? Entendeu aí, né? Vamos falar do pilar mental, né, que eu estava falando. Então, o pilar mental, ele é a nossa reprogramação. Vamos dizer que a nossa mente aqui, ó, ela é um computador. E quando nós chegamos aqui nessa realidade, a gente tem informações a nível de alma, como eu falei, de algumas situações ali que precisam ser trabalhadas aqui nesta realidade, nesta reencarnação. Mas também a gente tem uma oportunidade. Tá bom, Gilson? Obrigada.
mas também a gente tem uma oportunidade de viver novas experiências e novas histórias. E aí a gente chega dentro do nosso sistema familiar, com o papai e a mamãe específico ali para o nosso desenvolvimento. Não tem erros, tá bom? São os pais certinhos para nós. E esses pais, essa família na qual a gente faz parte, esse meio ambiente que a gente cresceu, determina como que vai ser a nossa reprogramação mental. Tem coisas boas? Tem. Tem virtudes? Tem crenças positivas? Claro que tem. Mas também tem muita informação pesada, tem bloqueios aí, né? E tem crenças limitantes que toda uma sociedade absorveu, né? Hoje a gente tem todas essas informações aí de livre acesso através da internet, mas antigamente não tinha isso. O papai, a mamãe, os avós não sabiam que a maneira de falar, de educar, né? Então, ali era o que tinham, o que podiam, o que sabiam dar para nós, né? Nas gerações passadas. Basicamente para sobreviver e sustentar a família. Era assim, né? Então, essa reprogramação, falando da forma negativa, ficou instalada aqui na nossa mente. E esse negativo hoje conduz a nossa vida sem que a gente se dê conta disso. Então a gente fica refém muitas vezes dessa reprogramação aqui e faz escolhas não tão elevadas. Nossa, mas então quer dizer que eu tenho escolhas? Tem, muitas vezes a gente tem escolha, poderia ser de uma forma mais positiva, mas simplesmente a gente não reconhece, porque não recebeu aquela informação positiva. Então, tudo que nos aconteceu, absolutamente tudo, ficou arquivado aqui. E cada vez que uma situação se repete ou similar na nossa vida, a gente vai buscar informação aqui dentro. Lembra que eu falei que é tudo de forma simbólica? Então eu vou lá na minha gavetinha, puxo a gavetinha e falo: essa situação aqui, minha mãe disse que é dessa forma que eu tenho que agir. E aí tem o filtro da mente racional, lógica, que puxa essa gavetinha, né? E fala: é assim que você tem que agir. Então, muitas vezes a gente não vê que tem outras escolhas mais elevadas. Então, falar de mente é falar de reprogramação mental. E é um dos pilares essencial reconhecer que muita coisa que nós pensamos foi negativa, que nós aprendemos de uma forma negativa e que pode ser diferente. Mas aí algumas pessoas podem falar assim: não, mas isso não existe, né? Como assim? O que eu penso é negativo? Não, eu sou uma pessoa tão boa. Não tem a ver com a essência da pessoa, com o que ela faz de bom ou mal. Tem a ver com ela mesma, com as próprias escolhas, né? Então, existe pessoas, já que a gente falou do chakra base, né, que é relacionado à nossa prosperidade e abundância, que tem aversão em pensar em dinheiro, né? Então, teve um cliente meu que ele disse: eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Olha só essa frase, né? Sei que a gente vê muito essa frase aí na internet, mas eu ouvi isso de um cliente meu dentro de um atendimento, que ele preferia ser feliz do que ter dinheiro. Claro que não. Olha, vamos entender. Imagine uma mãe separada com 3 filhos e passando necessidade. Como é que vai estar a cabeça dessa mãe, né? Se ela estiver desempregada, se ela não tiver um trabalho fixo, passando necessidade ali com os filhos pequenos, ela vai estar num conflito interno muito grande, sem ter a quem pedir ajuda, sem ter família próximo. Como é que vai estar a cabeça dessa mãe? Muito infeliz, muito preocupada. Será que ela vai dormir direito? Não dorme direito. E o que acontece se ela recebesse um bom dinheiro? Se ela tivesse um bom trabalho que suprisse essas necessidades dela e da família, dos filhos? Você acha que ela não ia estar feliz? Claro que ia estar feliz. Então, olhar para o dinheiro ele é neutro, né? Então, é a energia que a gente coloca nele que é diferente. Se eu fui ensinada que é errado, que é feio e sujo, é assim que eu vou observar o dinheiro na minha vida.
o dinheiro ele vai se afastar, porque eu estou vibrando isso, é a minha reprogramação, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é feio, que é melhor ser feliz do que ter dinheiro. Então, todas essas informações é reprogramação, entre outras. Então, imagine uma quantidade infinita de reprogramação que a gente recebeu ao longo da vida. Eu recebi uma informação, uma crença, que eu era má. Olha só, você é má, o seu sangue é ruim. Eu escutava essa informação quando eu era criança. O seu sangue é ruim. Então, isso também é uma crença, né? Muitas pessoas escutam isso, seu sangue é ruim. E aí, qual é a informação que ficou instalada aqui para uma criança que ouvia isso quase que diariamente, que o sangue dela é ruim, que ela é má? Ela vai crescer achando que ela tem que ser boazinha o tempo inteiro com todo mundo, que era o que eu fazia. E não tem nada de errado em ser bom, não é isso, mas eu não olhava para mim. Então eu dizia sim para todo mundo o tempo inteiro e chegou um momento que a minha energia pessoal estava completamente esgotada de tanto que eu doava pro outro, fazer pro outro, e não existia o eu. Eu não olhava para as minhas necessidades, né? Então era a crença que eu tinha. E essa é uma reprogramação. E o que eu fiz? Fui lá, trabalhei na minha reprogramação. Então hoje é diferente, né? Eu entendo que é um equilíbrio entre o dar e o receber. E falar de mente é isso, é compreender que aqui é um computador. Sim, a nossa mente é um computador e ela rege, esse computador rege a nossa vida sem que a gente perceba muitas vezes até a nossa comunicação, né? A gente vê frases de mulheres, né? Por exemplo, assim, essa aí é guerreira, nossa, essa aí é lutadora. Não, nossa, mas isso não é positivo? Claro que não. Guerreira, quando a gente fala que essa mulher é guerreira, essa mulher é lutadora, olha a informação. Guerreira tem que estar sempre na luta, tem que estar sempre lutando. Quando que essa ser humana de Deus vai ter paz? A nossa vida é feita de ciclos, né? A gente ora tá em cima, ora tá embaixo. Isso é natural do ser humano, é ciclos. Todo mundo tem ciclos na vida. Mas uma pessoa que tá guerreando uma vida inteira, ela não sabe o que é ter paz na cabeça. E esse não ter paz na cabeça, uma pessoa que está sempre ali naquela angústia, agoniada, porque ela foi guerreira a vida inteira, teve que aguentar tudo o tempo inteiro, ser forte o tempo inteiro. Sabe como que reflete isso no físico dela? Pressão alta. Então, olha só como é uma cadeia esse entendimento. Não é uma única coisa. Eu resolvi isso, tá bom. Somos seres complexos, né? Então, por isso que é importante falar dos 4 pilares e perceber que por que eu faço algumas coisas aí que eu vejo, né? Oração, técnica disso, e não funciona. Porque não tá olhando para os 4 pilares, não tá entendendo que é uma base, como uma mesa, né? Imagine a mesa ali com 4 pés, se você tirar um pé, ela vai ficar capenga, ela vai cair. Então, é só uma analogia aqui, uma brincadeira para entender que a gente também é assim. Tem que olhar esses 4 pilares para estruturar a vida. Quando a gente fala de estruturar, é quando a pessoa realmente está ali completamente no caos, não sabe nem o que tem mais, não dorme bem, angustiada, com as emoções bagunçadas, pensamento bagunçado, a vida, os relacionamentos, tá tudo bagunçado. Então, tá perdida, né? Não sabe por onde começar. Mas sim, tem como começar, né? E aí é olhar nesses 4 pilares aí. Um dia por vez, um passinho de cada vez, trabalhando aí nesses 4 pilares. Questão de pouco tempo, a pessoa já tem estrutura, ela já está estruturada com a base dela ali para seguir adiante com a vida, né? Então, mental é isso, tá? Essa reprogramação, ela pode e deve ser feita, né? Então, um exemplo para a gente finalizar esse pilar é quando a gente assistir um filme, olha só, que ele é super triste, o que vai acontecer com a gente? A gente vai chorar horrores, vai ficar chateada, vai até sonhar, né, com aquele filme, vai ficar meio para baixo, nossa, que coisa horrorosa, vai ficar com aquela sensação de peso. Por quê?
Porque tem essa informação aqui. Você já recebeu antes essa informação do que é triste, do que é pesado, do que é negativo, do que é bom, do que é ruim. E aí, quanto mais você estimula coisas positivas para você ver e ouvir na sua vida, mais você vai ficar estruturada mentalmente, né? Então, ouvir boas músicas, TV. Muitas pessoas gostam ainda de assistir TV, né? Eu não assisto TV, o que eu assisto é série, olhe lá, né? Então faz 3 anos que na minha casa a gente não sabe o que é um jornal nacional, não assisto, porque é só notícias ruins. Então isso a gente entende que abaixa, né, a nossa energia. E é a mente tá absorvendo ali. Não tem espaço para você se observar e ver a sua essência ali, a sua leveza. Acaba acumulando todas essas informações que a gente fala que são lixos, né? Que vem de fora, do exterior, através desses estímulos. Então é isso. É também observar que essa reprogramação acontece o tempo inteiro, né? Com aquilo que eu coloco para dentro da minha mente, através dos estímulos visuais, sonoros, auditivos, né, de tudo que acontece comigo no dia a dia, tá? Então, dá um joinha aí se vocês entenderam o mental. Tem dúvidas? Mandem aqui, tá bom? A gente vai falar o próximo pilar, que é o pilar emocional. Então, falar de emoções é falar do ser humano, né? De estar humano. Emoções move o ser humano, move todos nós. E primeiro, desmistificar que existe emoção ruim, existe emoção pesada, mas nenhuma é ruim. Vamos entender isso, né? Quando nós somos crianças, quando a criança tá chorando ali, fazendo uma birra, o que acontece, né? Boa noite, Jô. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cristiane. Seja muito bem-vinda. O que acontece? Normalmente manda ela parar, ficar quieta, cala a boca, né? É como se fosse vergonhoso para a criança e para o adulto ver ela fazendo aquilo, mas a gente replica o que fizeram conosco, tá? Então a gente replica com os nossos filhos, é uma cadeia, né? Os avós foram assim, os pais foram assim, e hoje a gente replica muitas vezes com os filhos, né? E vê muitas vezes esse comportamento, mas é uma expressão da emoção da criança ali, né? Quem tem criança sabe que a criança, quando vai fazer birra, ela faz mesmo, ela não escolhe lugar, não escolhe momento, nem na frente de quem, né? E o que está acontecendo ali naquele momento, quando ela está fazendo uma birra, chorando, esperneando? É uma frustração muito grande, com uma emoção que ela não identifica, ela não sabe lidar com aquilo. E aí, qual é o papel do adulto, né? É deixar ela sentir. A criança, ela precisa se frustrar, ela precisa sentir todos os sentimentos, raiva, tristeza, alegria, medo, né? Eu tenho uma pequenininha de 5 anos e ela tá na fase do medo, então ela tá experimentando o medo e tá tudo bem. Quem assistiu o filme das emoções, esqueci o nome, coloquem aí pra mim agora. O filme das emoções. Quem lembra? Quem assistiu? Das 5 emoções bases do ser humano. Então, tem que experimentar. Ela vai parar. Você fica ali meio na retaguarda, olha a criança, espera ela sentir aquilo e ela vai parar. Uma hora ela vai parar. Na hora que ela parar, você vai se aproximar dessa criança, abaixar, olhar olho no olho e divertidamente, isso mesmo, esse filme é maravilhoso, ele é uma delícia de assistir, eu já assisti acho que umas 4 vezes e fala com maestria das emoções humanas, né? Ali tem uma representatividade da criança, principalmente da fase de transição da criança para a adolescência, e é muito bom esse filme, né? Então, ali no filme mostra até justamente como uma emoção é importante para a outra, como estrutura isso dentro da nossa psique, né? E isso, Gisele, divertidamente, né? É muito bom esse filme.
Então ali fala, né, que a tristeza, ela é importante, como a alegria, como a raiva, o nojinho, né, o medo. Então a criança, assim como o adulto, tem que experimentar todos os sentimentos, as emoções. Então a gente tem 5 emoções bases, né, mas vários sentimentos derivados dessas emoções, né? Então ali, naquele momento que a criança está se frustrando, ela não sabe lidar. E aí você vai deixar ela sentir aquilo. Quando ela acabar, na hora do tempo dela, você vai abaixar, olhar no olho dela e dizer para ela o que você está sentindo. Se ela não souber, você diga-lhe, você está com raiva? Você está triste? Você está com medo? Nomeie, ensine ela a perceber o que ela está sentindo ali, né? E aí ela vai falar, não, eu tô com raiva, fiquei triste, tô com medo. E aí você vai falar, tá tudo bem. E só abraça. Acolhimento, é só acolher. Então hoje, quando a gente fala de emoção, principalmente quando a gente tem muito conflito interno, é porque a gente não aprendeu, as pessoas não aprenderam a reconhecer essas emoções em si e para que elas servem. Então, a gente tem que experimentar para ter parâmetro. Se eu não tiver a tristeza, como é que eu vou saber o que é alegria dentro da minha mente? Lembra que eu falei que tudo aqui é simbólico? Se eu não sentir medo, como que eu vou saber o que é ter coragem? Se eu não ficar alegre, como é que eu vou sentir prazer na minha vida? Então, é identificar, tudo tem uma polaridade, né? Por isso que quando a gente vai ensinando já desde os pequenininhos, eles vão crescendo, identificando e eles mesmos vão compreendendo as emoções. Hoje, minha pequena estava assistindo ali um desenho, né, dentro do notebook, e aí ela falou, nossa, eu fiquei com inveja, e eu achei engraçado, eu falei, você ficou com inveja, por quê? Porque eu queria esse brinquedo, ela tava vendo um vídeo de brinquedinho lá, queria esse brinquedo, olha só, eu falei, interessante, né, expliquei pra ela e tal, mas inveja é feio, nossa, aquela pessoa tá com inveja, não, não é o sentir, é o que eu faço com isso. Eu vou, por exemplo, um adulto sentir inveja, né? A criança a gente acha engraçadinho, tá falando ali, nossa, tô com inveja desse brinquedo, queria pra mim. Mas e um adulto falar isso, né? Tô com inveja daquela fulana, eu queria o que ela tem. É tão feio, é tão pesado, né? Então a gente vai sentir, nossa, ver algo e falar, eu queria isso pra mim. Mas o que que eu faço com isso? De que forma que eu estimulo isso em mim? Ah, eu posso ativar isso em mim como uma energia impulsionadora para me ter uma ação e conquistar algo? Não, eu posso ter, eu tenho capacidade, eu mereço também. E aí eu vou utilizar essa energia, eu transmuto, né? Essa energia, vou para outra polaridade da ação para agir. Ou eu posso ficar só na energia da inveja e ficar ali me vitimizando, porque quem tem inveja e fica na inveja, ela se sente ela não sente merecimento. Ela acha que o outro é melhor que ela. Então, essa sensação de ser pequeno, de diminuída, acompanha a vida dessa pessoa. Essa pessoa muito provavelmente foi humilhada na infância, né? Ela não se sentiu capaz. Então, os nossos comportamentos, muitas vezes na vida adulta, vêm desse não entendimento das emoções na infância. E hoje reflete aqui na vida adulta dessa forma, né? Não saber o que que eu faço. Eu continuo agindo como criança birrenta, porque eu não sei o que eu faço com esse sentimento. Não é culpa minha, é culpa do outro, né? Aquele outro vai pagar por tudo que me fez. Deus vai dar o castigo. Não é assim. Deus não castiga ninguém, né? Somos nós mesmos que atraímos ali, de acordo com o débito e crédito divino, sobre a lei de causa e efeito. Não é Deus. Deus, ele é tudo que há, tudo que existe, e ele é puro amor, né? Se fosse assim, o sol não nasceria para os maus. O sol nasce para todo mundo, existe sol, dia para todas as pessoas. Então, essa coisa de
frustrar, de não saber de lidar com os sentimentos, é porque a criança interior tá falando ali, né? Que é a criança ferida, que não teve acolhimento na infância, quando sentiu, quando teve ali as suas primeiras emoções, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, e não teve acolhimento. Então, por trás de todas essas dores, esses conflitos, no fundo, é falta de amor. É só isso, não teve amor, não teve acolhimento. Então, Gisele, você tem dificuldade de lidar com algumas emoções. Pois é, mas isso que você está falando é bem comum para a maioria das pessoas, né? Justamente porque não tem esse entendimento, como eu falei, né? De o que eu faço com isso e agora? Aí dá mais angústia, né? Porque fica reprimindo. A gente não foi ensinado que tem que sentir. A gente foi ensinado o quê? Engole o choro, fica quieto, cala a boca, não é assim que a gente foi ensinado? Isso é feio, você é feio, o que você está fazendo é feio. Eu estou trazendo informações aí que a gente escutou na infância, né? Isso é feio o que você está fazendo, viu? Deus vai te castigar. Para com isso, você é uma boba. Então, todas essas falas que a gente foi ouvindo, hoje, enquanto adulto, quando a gente sente algo, o que vai acontecer? Não posso falar para ninguém. Eu tenho vergonha do que eu estou sentindo. Então, eu sei bem disso, tá bom? Então, há alguns anos atrás, antes de eu me tornar terapeuta, de desenvolver este trabalho aqui, que eu cheguei lá no meu fundo do poço, com a minha depressão, queria morrer, eu tinha vergonha de parecer fraca, de pedir ajuda. Então, eu já estava no caso extremo, tá? De depressão. Eu não saía mais de casa, eu não atendia telefone, eu emagreci 25 quilos. Com uma bebê ali, minha filha tem 5 anos e ela era recém-nascida. Para juntar tudo, tive depressão pós-parto, eu não queria mais sair de casa. Simplesmente por vergonha do que eu estava sentindo, né? Eu era acostumada a ser forte, né? Que cuidava de todo mundo e naquele momento eu me vi tão vulnerável com vergonha. Exatamente, gera uma depressão profunda, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí foi onde eu me rendi e pedi ajuda. Então, muitas vezes tem que se abrir para uma ajuda específica, né? O que eu faço com isso? Então, a ajuda chegou para mim, eu aprendi, passei a estudar e hoje eu estou aqui desenvolvendo esse trabalho. Então, lidar com as emoções, num primeiro momento, se está muito intenso aí, nunca fiz isso, não sei nem por onde começar. A primeira coisa é identificar o que é isso que eu estou sentindo. Eu falo muito do diário, né, do bloquinho de notas. Eu ando com um bloquinho de notas, inclusive tá aqui do meu lado, o tempo inteiro, né? E escrever o dia, a emoção, o acontecimento marcante. Hoje aconteceu isso, eu senti raiva. É uma forma de externalizar, porque quando a gente não coloca para fora, não tem com quem conversar, tem medo, tem vergonha, acha que é feio o que está sentindo. O que vai acontecer? A gente está reprimindo, colocando para debaixo do tapete. Estou colocando para debaixo do tapete isso aí. E aí chega uma hora que está muito acumulada a sujeira, porque gera sombra, a gente fala que é a nossa sombra, né? E aí essa sombra começa a conduzir, depois de um tempo, a nossa vida. E aí é onde a gente não tá mais leve, a gente não tá mais vivendo pela nossa luz, tá vivendo pela nossa escuridão, sem perceber, onde vai gerar todas essas somatizações, aí, ansiedade, depressão, pânico, né? Entre outras coisas, né? Mais sérias ainda, né? Câncer, entre outras doenças. Por quê? Somatizei tanto, reprimi tanta dor, e isso somatizou no meu físico. E é plenamente possível trabalhar isso aí, lidar com as emoções. A primeira coisa é começar a escrever. E claro, existe também técnicas específicas, né? Para ir trabalhando questões de bloqueios e traumas infantis, né? Que é também um gerador de conflito muito grande. Muitas pessoas nem sabem que tem. Sabe, eu não sei que eu tenho, mas eu tenho, pois é, e tá direcionando a minha vida e eu nem me dou conta. Todo mundo tem um conflito baseado
num trauma normalmente infantil. Todas as pessoas, tá bom? E tá direcionando a vida e ela nem se dá conta disso. Então, falar de emoção é também falar de um trauma vivido na infância que foi esquecido muitas vezes, ela nem se deu conta e tá lá também, bem escondidinho, teoricamente, mas está condicionando as suas emoções, né? Tá deixando com medo e você não sabe por quê. Te deixa depressivo e você não sabe por quê. Não tem alegria, não tem disposição. Então, uma coisa bem simples que eu vou falar aqui para vocês, que é a fase anal, tá bom? Da criança. Essa fase, ela começa mais ou menos ali por volta de 2 anos e vai até uns 6 anos. E essa fase, a criança, ela tá saindo da fralda, que é o desfraude, né? E ela tá reconhecendo o mundo, tá? Então, quando a gente chega bebezinho aqui, a gente só reconhece a mãe. A mãe é a extensão nossa. Eu e minha mamãe somos uno. E aí, quando ela começa ali a fazer o processo de desfraude, ela vai se desvinculando um pouquinho da mãe e olhando para o mundo. Ah, existe outras pessoas, existe o papai, existe o irmão, existe amiguinho, existe outro universo, existe um mundo, né? Ela vai se descobrindo. E nessa fase, se há, por exemplo, né, na hora do desfraude ali, um momento conflituoso que a mamãe ou a família tem dificuldade, né? É pesado ali, tirar a fralda da criança, a criança ela ainda está aprendendo a usar o piniquinho. O que acontece? Qualquer conflito que haja na frente da criança, mesmo tão pequenininha, na hora do desfraude, ela vai levar para a vida adulta como forma de humilhação. Pois é. E aí, isso vai refletir na vida adulta, né? Ela vai ser uma pessoa extremamente rígida, ela vai ser uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Ela não vai aceitar a ajuda de ninguém. Então, olha a importância de entender que às vezes o papai e a mamãe não fez por mal, claro, porque não tinha informação, mas uma atitude, por exemplo, de falar, ai, que cocô fedido, né, quando tá saindo ali, credo, que nojo, ou até bater, né, tem muitos pais que ficam nervosos, eu não ensinei que tem que ser aqui no piniquinho, falta de paciência, então não teve o que? Acolhimento com aquela criança, né, que ela estava ali num momento de transição da vida dela, descobrindo o mundo, e ali teve um bloqueio. Isso pode gerar, muitas pessoas têm trauma disso, aí gera um trauma para a vida adulta, né? E aí esses comportamentos mais fechados, de orgulho, não aceita ajuda, então a pessoa vai estar ali se descabelando, mas não pede ajuda para ninguém, né? Vergonha, tem muita vergonha. Então, olha quanta coisa desencadeia, falando só de emoção, né? E reconhecer as emoções e trabalhar os conflitos e os traumas é também um essencial para olhar para esse pilar aí, o emocional, tá bom? E para finalizar, a gente vai falar do último pilar, que é o pilar físico, né? Então, quando a gente fala em físico, claro, é o nosso corpo físico, mas é uma junção. Quando eu não cuido do espiritual, quando eu não cuido das minhas emoções e nem do meu mental, vai aparecer no físico. Toda e qualquer questão física de doença, ela não nasceu ali, ela apareceu antes, ou no campo espiritual e vai descendo até chegar no físico, tá? Ou no emocional, de uma emoção não processada, ou de uma crença. Existem muitas crenças relacionadas à doença, né? Que a pessoa cresceu ouvindo aquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz aniversário e a gente escuta, uau, tá ficando mais velha, né? Tá envelhecendo, parabéns, tá envelhecendo, ficando mais velha. Então, isso é uma crença de achar que tá ficando mais velha, né? E sim, nós estamos cada ano aumentando um ano aí na nossa vida, mas quando você está falando velho, a conotação que a gente tem de velho para a sociedade é que velho é o quê?
descartável, não presta mais, não é velho, algo velho, ah, não serve mais. E essa informação a gente recebe ano a ano. Tô ficando velha, tô ficando velho, estou ficando sem serventia. Se eu estou ficando sem serventia, o meu corpo vai se desligando, ele vai começar a se desligar em pequenas fases, né, que a gente fala. Então, quando a pessoa fala assim, eu não vejo a hora de me aposentar. Por quê? Ah, não vou fazer mais nada da vida. O que informação que ela está mandando essa comunicação? Que ela está falando é porque ela acredita, ela foi ensinada no coletivo, na família, que quando se aposenta não faz mais nada na vida. Ela está mandando uma informação que ela quer que o corpo dela vá se desligando. E aí vai aparecendo doença, porque é isso que vai acontecendo, né? Nosso corpo responde, o corpo responde ao nosso inconsciente o tempo inteiro, né? E não sabe por quê. Então, gente, tá finalizando a live aqui, 25 minutos restantes, pilar físico, finalizando aí para vocês, falar justamente da saúde, né? Mais para frente eu trago falando mais aí para vocês, principalmente sobre somatização e como manter esse equilíbrio, tá? No corpo físico. Um beijo a todos vocês e até amanhã às 19h07. Até já!